Transmissão da Santa Missa direto da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Apoio cultural, Franciose Imóveis. Consulte quem é especialista e respeita você. Ateliê Adriana Pranches. Roupas de festas para todas as ocasiões. Laboratório Itapetininga. Cuidando sempre da sua saúde. Faculdades AEI. Organização Superior de Ensino. Ramos Veículos. Compra, venda, troca e locação de veículos. Inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta louvor de Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Senhor Jesus, já sou eu quem vivo, tu vives em mim. Desejo um dia ver tua face na glória sem fim. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor do teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Transportados da morte à vida, pelo amor dos irmãos. Vamos amar até nossos inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, e ressuscitou pelo amor dos seus. Senhor Jesus, já não sou mais eu quem vivo, tu vives em mim. O meu desejo um dia ver sua face na glória sem fim. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Nós somos transportados da morte à vida, pelo amor dos irmãos. Vamos amar até nossos inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, e ressuscitou pelo amor dos seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai,
A comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Hoje estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Propriamente hoje é o dia de rezar pelo Papa Francisco, com a grande missão de confirmar os irmãos na fé, de governar a Igreja Universal. Papa que é o sucessor de Pedro. Queremos unir-nos em oração neste dia pelo Santo Padre, o Papa Francisco, numa época em que o Papa enfrenta tantas dificuldades, de maneira muito especial na caminhada interna da Igreja, para que o Senhor o fortaleça, seja capaz o Papa de empreender essa reforma necessária na vida da Igreja nos nossos dias. No início dessa celebração eucarística, queremos pedir a misericórdia, pelas vezes em que nós não fomos capazes de professar a fé no Senhor. Hoje no Evangelho, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós também queremos, como Pedro, professar a fé, queremos pedir a misericórdia pelas vezes em que nós negamos a nossa fé. Queremos pedir a misericórdia pelas vezes em que abalamos a nossa fé. Queremos pedir a misericórdia pelas vezes em que nós não fomos suficientemente firmes a professar a fé. Por isso peçamos o perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, Junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos o nosso Deus cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória a vosso
agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Filho nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho.
Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, aguardei a fé.
Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada para mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Querido diácono Agostinho, queridos irmãos e irmãs, também uma saudação àqueles que nos acompanham em sua casa, através dos meios de comunicação, especialmente TVI. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois apóstolos, colunas da igreja, homens que, não obstante suas dificuldades, abraçaram Cristo.
Olhamos de um lado Pedro, um homem rude, negou Jesus 3 vezes, muitas vezes não compreendia a missão de Cristo. Certo dia disse a Cristo: olha, Senhor, Deus não te permita isso. Quando Jesus falava da possibilidade da sua paixão, morte e ressurreição. A ponto de Jesus ter dito a Pedro: sai para longe de mim, Satanás. Quantas dificuldades, mas Jesus vai formando esse homem. Escolhe-o, apesar de sua fragilidade, para ser aquele que deverá confirmar os irmãos na fé. Paulo também, de outro lado, com uma personalidade bastante forte, inicialmente perseguidor de cristãos. Fez muito mal à igreja no início, mas um dia no caminho de Damasco o Senhor o chamou. E assim Paulo, desde esse dia, recebendo o batismo, se tornou um grande missionário. Nós vamos olhando na história de Pedro e Paulo o que Deus pode fazer na nossa vida. A vida de cada um é uma possibilidade para a ação de Deus. Hoje, na primeira leitura, encontramos Pedro que está preso. Tiago foi morto à espada. Os discípulos, os apóstolos enfrentam uma grande perseguição. Me lembro assim da passagem que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus conclui esta passagem do Evangelho dizendo assim: chegará o dia, Pedro, que você também deverá dar a sua vida. Não poderá mais dizer onde você quer ir, alguém te conduzirá. E assim Pedro hoje está na prisão. E na prisão, diz a primeira leitura de hoje, é noite, Pedro está dormindo. Pedro que se abandona nas mãos de Deus, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Também é verdade que quando nós seguimos a Cristo, nós enfrentaremos as dificuldades, como Pedro, Paulo, tantos outros que seguiram Jesus. Muitas vezes nós temos a leve impressão de que quando seguimos Cristo, a nossa vida tende a diminuir em problemas. Quantas vezes pensamos no coração assim: mas Senhor, agora que estou te seguindo, a minha vida poderia ter mais sossego, minha vida poderia estar mais tranquila. Quantas vezes dizemos no coração, né? Estou te seguindo, Senhor, poderia ter menos problemas. E a gente se depara com tantos desafios, porque seguir Jesus implica em cortes, implica em desapegos, implica em enfrentar as contrariedades. A vida de Jesus é uma contrariedade neste mundo. E quem segue de fato vive essa contrariedade. Pedro tem consciência, abandona-se nas mãos de Jesus. Mas é verdade também que é muito importante nesse momento a oração da comunidade. Diz a primeira leitura de hoje que enquanto Pedro estava preso, a comunidade estava reunida em oração. Como faz bem uma pessoa quando a igreja reza por ela, né? Como é importante a gente pedir a oração da igreja. Diante dos nossos desafios, nossas dores e sofrimentos, precisamos pedir que a igreja reze por nós. A oração da igreja sustenta, a oração da igreja acalenta, a oração da igreja tem poder, dá força. Por isso a gente sempre deve pedir a oração da igreja. Mas ainda devemos rezar como igreja, rezar com a igreja. Nós não somos nada sem a igreja. Aquele que pensa assim: eu sou católico, eu sou cristão, mas vivo a minha fé na minha casa, sem os incômodos de comunidade. Evidentemente que não faltará a presença de Deus, é verdade. Mas a perfeição e plenitude da presença de Deus acontece de fato aqui na igreja. É como igreja que a gente encontra a força necessária. Quantas pessoas que diante da partida de alguém que ama e vendo a presença da comunidade no dia do luto, diz assim: como me senti forte, porque a igreja estava comigo. A importância da igreja, nós não somos nada sem igreja. Na igreja que a gente recebe os sacramentos, na igreja que a gente recebe a palavra, é na igreja que a gente recebe de maneira muito especial a presença do Senhor ressuscitado. Na igreja a gente faz um encontro com o paraíso. Portanto, Pedro tem consciência, Pedro é sustentado, né?
pela oração da igreja, a igreja que o sustenta. Mas também hoje a primeira leitura revela que Deus não abandona os seus fiéis. Sim, é Deus que envia o seu anjo. O anjo é uma intervenção de Deus na vida humana. Deus envia o anjo para libertar Pedro. Hoje Deus deixa claro, a partir da primeira leitura, que a iniciativa da libertação nunca é do homem. A iniciativa é sempre divina. E quem está unido a Jesus sabe que, mais cedo ou mais tarde, Deus irá fazer a sua intervenção. Porque Deus executa sempre o bem sempre vence. E assim, então, Pedro experimenta a ação de Deus na sua vida. Porque é fiel, porque entregou a sua vida, porque confia, porque não se deixa abater pelos sofrimentos. Hoje também, na segunda leitura, encontramos São Paulo, que faz uma conclusão da sua missão. Sabemos pelos relatos bíblicos quanto São Paulo sofreu. Foi perseguido, recebeu cusparadas, apanhou, foi apedrejado. Tantas coisas São Paulo viveu. Mas hoje São Paulo faz uma conclusão. Diz assim: completei minha corrida, guardei a fé. E agora posso, qual atleta que fez uma boa corrida, receber o prêmio. Me está reservada a coroa da justiça. São Paulo parece assim hoje anunciar a sua alegria e serenidade. Não é nesse seu testamento, nessa conclusão de sua missão. Já está preparado para a morte que se aproxima. Mas tem consciência da sua fidelidade. Sim, Deus transformou o coração desse homem. De perseguidor fez um grande missionário. Talvez o maior missionário de todos os tempos. Paulo anunciou Cristo em terras pagãs, levou o evangelho naquelas terras que ainda não o conheciam. Sim, São Paulo foi o grande propulsor da fé. Por isso hoje também nós somos chamados a imitá-lo. Também averiguar a nossa capacidade de missão. Podemos dizer que nós somos missionários hoje. Estamos dispostos a enfrentar as realidades opostas para poder anunciar a fé. Qual a coragem de fé que nós temos? Muitas vezes o primeiro desafio nós desistimos. A primeira dificuldade queremos abandonar a fé. Penso assim, quantas vezes passa pela cabeça, talvez nossa cabeça, diante de um desafio, pensar consigo: acho que não vou aguentar, não vou resistir, vou deixar a fé, né? Nós devemos olhar para São Paulo e ver a sua força, a sua coragem, perceber nele um homem de Deus, se também querer ser um grande missionário. A nossa época está precisando de missionários, homens e mulheres dedicados ao serviço do Evangelho, homens e mulheres que possam levar o Evangelho. Estamos vendo assim tantas famílias se descristianizarem, tantas pessoas que conhecemos perderem a fé. É hora de a gente também assumir o Evangelho, como Paulo, destemidamente, ir ao encontro das pessoas, anunciar Cristo de uma maneira nova para esse nosso tempo. Mas para isso é preciso responder a pergunta do Evangelho de hoje. Jesus que diz assim para Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Assim diz aos discípulos. E a resposta é um tanto genérica, quando dizem, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é algum dos profetas. Mas essa resposta não agradou Jesus. Essa resposta não desceu ao cerne. Estão comparando Jesus como mais um profeta. Evidentemente que é o maior profeta. No entanto, Jesus olha para Pedro e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra como representante dos apóstolos, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De fato, esta profissão de fé de Pedro revela quem é Jesus. É o Cristo, o Salvador, é o Filho de Deus. Ninguém poderá ser igual a Cristo, é o enviado do Pai. Essa resposta define a missão de Pedro. Essa resposta também dada por nós define a nossa missão. Assim, hoje Jesus confia a Pedro o governo da igreja. Diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
De fato, quem é esta pedra de que fala o Evangelho de hoje? Os padres da igreja, no início da história, diziam que a rocha é sempre Cristo. Tu és Pedro, sobre esta pedra. Qual pedra? A rocha, que é Cristo, edificarei a minha igreja. Nem o poder dos infernos poderão derrubar esta igreja, atentar contra esta igreja, porque na base está Cristo. E qual é a missão de Pedro? Confirmar esta fé, viver esta fé sobre esta rocha, tornar-se inabalável em Cristo. Assim também é a missão do Papa hoje, Papa sucessor de Pedro, confirmar os irmãos na fé, levar os irmãos a viver a verdade da fé. Por isso hoje nós também acreditamos nesta verdade de fé que professamos. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Creio na Igreja Católica, todos os domingos nós professamos a fé. Portanto, nós também estamos em sintonia, estamos em comunhão com o Papa. Não podemos ir contra, não é, o Santo Padre, o Papa. Devemos estar em sintonia, em comunhão. A sua missão de confirmar os irmãos na fé. Eis a missão dada àquele que sucede a cátedra de Pedro. Portanto, queridos irmãos e irmãs, hoje olhando para a nossa vida, celebrando esta festa de São Pedro e São Paulo, nós também somos chamados a ter coragem, a novamente renovar a nossa fé. Ninguém está tão perdido que não possa ser acolhido pela luz de Deus. Sim, nós podemos olhar Pedro, que era um pecado tão grande, né? Pedro negou Jesus. No entanto, Jesus não mudou o seu olhar sobre Pedro. Jesus o amou e a ele confiou uma missão tão importante. Mesmo sabendo que Pedro tinha grandes dificuldades, mesmo sabendo que Pedro tinha grandes limites, é o Senhor que o plasmou, o Senhor que transformou a sua vida. Foi o Senhor que cuidou de Pedro, confiou-lhe uma missão tão importante. Com Paulo também não foi diferente. Paulo, sendo um perseguidor, participando da morte de tantos cristãos. Paulo, conivente com a morte de pessoas. Também o Senhor olhou para ele com benevolência. O escolheu não por ser bom, o escolheu não por ser justo, o escolheu não por ser santo, mas escolheu na sua condição na sua precária condição. Fez dele um grande homem. E também hoje Jesus nos escolhe, Deus olha com benevolência para nós todos. Nos escolhe, quer transformar a nossa vida, quer fazer de nós os novos missionários. Portanto, para Deus não há condição de precariedade que não possa ser socorrida pela sua graça. É a graça de Deus que plasma a vida dos santos. É a graça de Deus que endireita os caminhos tortuosos de uma pessoa humana. É a graça de Deus que é capaz de santificar a vida da pessoa. Portanto, nós também estamos nessa esteira, nessa caminhada da igreja. Confiamos que Deus também pode fazer muita coisa sobre a nossa vida. Assim nos dá muita esperança. Mas uma única coisa é importante, ter fé em Jesus. Como Pedro hoje continuar afirmando no mundo. Cristo é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. É o Messias, é o enviado do Pai. Nós cremos e confiamos nele. E como é que esta fé vai sendo revigorada, vai sendo gestada e vai sendo formada? Em união com o Santo Padre, o Papa, né? Quanto é importante esta comunhão na igreja. Numa época de divisões, o Santo Padre, o Papa Francisco, enfrenta tantos ventos contrários, muitos ventos vindos dentro da igreja, né? Hoje, o Papa agrada tanta gente no mundo, especialmente agrada pessoas até que nem é católico, de outras confissões religiosas. No entanto, dentro da igreja enfrenta algumas dificuldades, algumas barreiras, vindos de lideranças, de ministros ordenados, inclusive, como temos acompanhado. Por isso precisamos rezar pelo Santo Padre, o Papa, né? Para que Deus revigore suas forças, lhe dê coragem, alegria na missão, que a alegria do Evangelho possa ser anunciada ao mundo, e o Santo Padre possa ter muita saúde, porque como diz hoje o Evangelho, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. O bem sempre vence, porque atrás do Santo Padre, atrás do mistério da igreja, está o próprio Senhor. Ele é a rocha sobre a qual está construída a nossa igreja. Que Deus nos ajude, nos abençoe,
para que o Senhor nos dê sempre um coração generoso, um coração dócil à ação do Espírito, um coração obediente. Precisamos hoje de uma igreja obediente. Quantos fiéis são desobedientes, né? Seguir Cristo e seguir a igreja exige obediência. Obediência da fé. Obedecer significa escutar, né? Quantos sacerdotes estão precisando de obediência, né? Quantos bispos estão precisando de obediência? Obedecer ao Santo Padre com alegria. Nós saber que a igreja não é nossa. A igreja não é do padre, a igreja não é do bispo, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Deus. Nós precisamos ter obediência, seguir o Espírito que governa e guia esta igreja, que através do Santo Padre, o Papa Francisco, se manifesta hoje ao mundo. Que Deus nos abençoe para que sejamos uma igreja unida, uma igreja marcada pela alegria, uma igreja capaz de estar em sintonia com o Espírito Santo. Também permitir que o Espírito trabalhe o nosso coração, assim como o Espírito santificou Pedro e Paulo, possa também santificar a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da igreja, elevemos ao Pai a nossa oração dizendo: Senhor, ajudai-nos a testemunhar nossa fé. Senhor, sustentai o Papa Francisco, a fim de que, animado pelo testemunho de Pedro, de Paulo e de tantos outros, possa sempre proclamar vosso amor misericordioso. Rezemos. Senhor, ajudai-nos a testemunhar nossa fé. Senhor, iluminai os nossos dirigentes para que assumam a missão de governar nosso país com a coragem de Pedro e a ousadia de Paulo. Rezemos. Senhor, ajudai-nos a testemunhar nossa fé. Senhor, livrai de todos os temores e fortalecei todos os que ainda hoje têm seu sangue derramado pelo anúncio do Evangelho. Rezemos. Senhor, ajudai-nos a testemunhar nossa fé. Senhor, sustentai as famílias de nossa comunidade, para que, amparadas por vossa graça, pela oração e pelo amor de toda a Igreja, testemunhem sua total fidelidade ao Evangelho. Rezemos. Senhor, ajudai-nos a testemunhar nossa fé. Senhor, que nós, Igreja, povo de Deus, a partir do testemunho do Papa Francisco, possamos formar uma igreja serva, que esteja junto de todos os seus filhos. Rezemos. Senhor, ajudai-nos a testemunhar nossa fé. Por todos os casais que estão vivenciando o 4º encontro de casais com Cristo na nossa paróquia, por todos os casais que estão trabalhando nesses dias na evangelização das famílias, para que Deus sustente e encoraje os casais a testemunharem com alegria a sua missão, a sua vocação como família. Rezemos ao Senhor. Abençoai, Senhor, os dizimistas aniversariantes de hoje: Maurício Vieira de Campos, Juliana Aparecida Estevam,
Reginaldo Correia Leite, Maria Aparecida Silvério Suardi, Maria Imaculada de Matos, Maria Isabel de Moraes, Nilson de Jesus Pompeu, Emerson da Conceição Rolim. Também os demais aniversariantes, Evandro Lopes, Gislene Rodrigues, Gabriel Lopes de Meira, celebrando o dom da vida. Pedimos saúde para Bruno Pucci Furlan, Rômulo Simão Neri, Manuel Simão Filho, Rosângela de Almeida Bueno, Rosa Vitória, José Cirineu, Michele Rodrigues, Maria Bernardi Bellini, Maria Elisa Ávila de Melo, Amanda Coelho, todos aqueles que nos pediram orações. Senhor, vinde em nosso auxílio com a vossa graça, para pegarmos na vossa cruz todos os dias, vos descobrirmos na pessoa dos mais pobres e vos amarmos acima de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós teremos um gesto concreto. A coleta desta missa de hoje é chamada de Óbolo de São Pedro. Todos pensam assim: o Vaticano recebe dinheiro do mundo inteiro, a igreja fica enviando dinheiro para o Vaticano. Não. Há uma única coleta que todas as igrejas do mundo inteiro enviam um dinheiro para o Vaticano, que é na festa de São Pedro e São Paulo, como hoje. Para que o Papa use esse dinheiro que nós iremos hoje colocar aqui diante do altar? Para fazer um gesto de caridade em algum lugar com vulnerabilidade no mundo. Talvez muitos não saibam, mas o Papa Emérito Bento XVI, durante 2 anos, enviou 1 milhão de euros para a igreja na Amazônia. Fruto dessa coleta, então o Papa enviou para as dioceses da Amazônia 2 anos seguidos, 1 milhão de euros, que ele arrecadou do mundo inteiro e destinou para uma região de vulnerabilidade. E assim o Papa Francisco continua fazendo. Então a tua coleta hoje, ela é uma participação na missão universal da igreja. Esse dinheiro é enviado para que o Papa possa enviar para as regiões mais pobres. Sei também que o Papa Francisco, no ano desses, enviou para a Síria. Não sei dizer exatamente quanto de dinheiro, mas creio também que nessa faixa de 1 milhão de euros foi enviado para a igreja na Síria, diante de um país tão destruído como estamos acompanhando. Portanto, a sua coleta de hoje é participação na missão universal da igreja. Através da sua coleta, os missionários em região de vulnerabilidade poderão também receber o conforto de toda a igreja. Façamos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Participemos este dia de hoje da coleta em favor da Igreja Universal, para que o Santo Padre, o Papa Francisco, possa realizar a sua missão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será
contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem vai nos separar? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, dor ou fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem de toda a santa. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós
associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Gorgônio, por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, especialmente aqueles que pediram as nossas orações. Queremos lembrar de todos os doentes que nos assistem, pessoas idosas que não podem estar aqui, trazer presente neste altar. E de todos os que circundam esse altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos, de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu. Deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Trigésimo dia de falecimento, Benedita Alves Fogaça. 5 anos, Leia de Brito. 3 anos, Rita de Souza. 60 anos, José Antônio Generoso. 30 anos, Vitalina Maria Olímpia. 2 anos, Antônio de Souza. 4 anos, Jalcindo Trindade Camargo. Todos os demais falecidos, da fé, só vós conhecestes. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens, distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas desejo uma palavra e serei salvo. Celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiam a Cristo primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro,
manada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, e manada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Na comunhão, Jesus Se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição. nosso alimento De amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. o Pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. o Pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. toma e come, Isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Na o pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos.
Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Lembramos que hoje é o primeiro domingo, então às 17 horas haverá adoração, a hora santa aqui na Catedral. Às 17 horas, antes da missa da noite, hora santa aqui na Catedral. Lembramos também que nesta semana nós teremos o Retiro dos Padres, a partir de amanhã. Então haverá, peço a oração de todos, pelo Retiro dos Padres, o Retiro anual. Todos nós, padres com o Bispo, estaremos reunidos em Atibaia, no Santuário da Mãe Peregrina, de amanhã até quinta-feira. Então reze por nós. Todo padre é obrigado a fazer um retiro anual, sim, está previsto na lei da Igreja. E então nós teremos missa aqui na Catedral amanhã cedo, antes de viajar, teremos a missa aqui na Catedral. À noite, celebração, terça-feira, nos horários de missa acontecerão as celebrações, quarta-feira também, quinta-feira à noite já será missa, mas de manhã a celebração ainda. Então os nossos diáconos estarão aqui para poder presidir as nossas celebrações. Embora não aconteça a missa, mas você terá a Eucaristia, não deixe de participar. Aqueles que gostam, têm o hábito, todos os dias vir à missa, continuem vindo, venham mesmo se é celebração, para poder ter o alimento, né, a Eucaristia. Então assim terão esta oportunidade. Gostaríamos de chamar agora as crianças para a bênção dominical. Nossas crianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Nossas crianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor esteja convosco. Deus Pai de bondade, derramai a vossa bênção sobre esses vossos filhos e filhas. Concede, Senhor, a graça da saúde. Sejam eles, Senhor, possam ser essas crianças uma fonte de amor e vida na vida de seus pais e demais familiares. Que cresçam estas crianças, Senhor, em sabedoria e graça diante de Deus, diante de todos os homens. Ilumina, Senhor, os passos desses vossos filhos e filhas, possam caminhar sempre na vossa bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossas crianças já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. Nossas crianças já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo amor derramado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo amor derramado. Uma salva de palmas às crianças.
Após a missa, os batizados acontecerão aqui no nosso batistério. Queridos irmãos e irmãs, então, o que nós vamos levar para casa hoje, na festa de São Pedro e São Paulo? Em primeiro lugar, Deus caminha com aqueles que professam a fé. Assim como não abandonou Pedro na prisão, jamais te abandonará. Estando enraizados em Cristo, não há nenhum mal nesta vida que você não possa vencer. Com Cristo vencerá todas as coisas. Por isso não temais, olhai sempre para o Senhor. Como Pedro e Paulo venceram, viveram a alegria de seguir Cristo, nós também, se formos fiéis, teremos a alegria de segui-lo e a sua força estará sempre presente em nossa vida. Portanto, amar a igreja, né? Essa consequência. Amem a sua igreja. Não é rezem sempre pelo Papa, mas amem a sua comunidade, a sua igreja. Reze pela sua comunidade, a nossa comunidade, né? Uma igreja una, santa, católica e apostólica. Tenham alegria de pertencer à igreja. Vibrem com o fato de serem igreja, né? A igreja que é querida e amada por Deus. O Senhor esteja convosco. Cada invocação responderemos amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, sobre a qual se edifica toda a igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um ótimo domingo e uma santa semana a todos. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Vossa mãe sempre serás. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre serás. Nossa mãe sempre serás. Transmissão da Santa Missa direto da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Apoio cultural, Franciose Imóveis. Consulte quem é especialista e respeita você. Ateliê Adriana Pranches. Roupas de festas para todas as ocasiões. Laboratório Itapetininga. Cuidando sempre da sua saúde. Faculdades AEI. Organização Superior de Ensino. Ramos Veículos. Compra, venda, troca e locação de veículos.